Começou. Isso. Bom, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos só para a gente se concentrar melhor, fixar nossa mente no estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Mestre querido, espíritos amados, companheiros, nós vamos, nesta noite, dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, rogando que os amigos que venham até nós, os espíritos amigos, estejam ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, nos auxiliando para que nós possamos ler, entender, perguntar, explanar sobre o assunto através do auxílio deles, e que eles também possam, nesta noite, mesmo sendo textos que eles já conheçam, cada vez que lermos encontramos alguma coisinha que ainda não tínhamos prestado atenção. Então é importante para todos nós, unidos nesta noite, prestarmos bastante atenção no estudo e participarmos ativamente dele. E vamos rogar que as bênçãos da noite recaiam sobre todos aqueles nossos irmãozinhos que gostariam de estar presentes neste estudo, mas por qualquer motivo que seja, não puderam estar presentes nesta noite. Então, que eles recebam essas graças e que possam ver a gravação depois. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que nós possamos estar unidos, atentos e preparados. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Seu Roberto, boa noite. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos. O estudo hoje é esse aqui, né? Só temos nós três hoje, por enquanto. Não, somos cinco. Evangelho encarnados. Evangelho segundo o Espiritismo. E desencarnada minha mediunidade, está vendo na cada casa de cada um de vocês, eu estou vendo mais 5, então já somos 25. 25 já está enxergando bem, hein? Pô, Fran, eu não tô nem... aflorou. Que assim seja, Fran. Que assim seja, Fran. Que assim seja. Chegou mais 6. Chegou mais 6. Viu? Que assim seja. Que assim seja. Mas a Clara da Luzinha eu não estou vendo muita coisa assim legal, não, gente. Eu acho bom ela rezar muito. Um com a faca, outro com a foice. Olha, outro com um pedaço de pau. Eu não sei se ela vai querer contar a novidade, mas tem novidade da Lourdinha, tem novidade? Tem. Não, olha só. Eu entrei agora, eu não sei do que se trata. O primo agora virou vidente? Pois é isso que eu ia falar agora. É uma clarividência estranha, porque ele não está nem vendo a minha imagem. Ele não está nem vendo. O que você viu, primo? Eu vi, hein? Eu falei, cada um de nós, né, tem 5 desencarnados juntos assistindo. Só que eu vi algo meio estranho atrás de você. Né? Não parece ser os amigos esses que estão aí contigo. É isso que eu falei. Brincadeira, prima, brincadeira. Não, primo, são amigos de verdade, porque eu ganhei um presentão. Conta aí pra gente. Tem novidade. Tem. A minha mais nova netinha nasceu e ela é linda, parece uma bonequinha. Ah, que show! Filha do teu filho? É isso, amiga. Tá. Do meu Parabéns. Filho. Já tinha ela é lindinha. E agora não é a avó que está falando, não. Ela realmente é lindinha. Eu vi a foto. Ele tinha um menino, não é isso? Não, ele tem 2 meninos. Ah, tá. Agora tem uma menina. Legal. Poxa, aí eles estão todos felizes. E eu também. Imagino, claro. Ó, Ana, que não vai gostar muito da concorrência, entendeu? Mas... Ela já falou. Eu falei, já perdeu o reinado, hein? Tadinha. Nada. Todo mundo tem lugar.
Nada disso. O coração é grande, né, Lourdinha? Cabe todos, né? Tadinha, não faz isso não. Bom, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós estávamos no item 20. Vai falar alguma coisa já? Antes? Já. Nós falamos 19 já? Eu me lembro. Já. Tá bom, então vamos para o 20. Né? Porque tem alguma coisa para falar do 19? Não, 19 é que eu estava só vendo isso aqui, tá pela resposta, né? Fala da nossa família aqui, daqueles cuja tutela vos foi confiado. Mas acho que nós comentamos sobre isso ou não? Sim. Comentamos, né? Sim, comentamos. Sobre a 19 nós comentamos tudo. Então vamos para o 20. Não, tudo bem. Né? Tá. Eu não me lembrava desse detalhe. Item 20. Será repreensível notar as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? É ficar olhando para o outro, defeito, né, que o outro tem, os vícios, mesmo que não divulgue. A pergunta é legal, né? Será repreensível? Talvez a gente não divulga, mas o pensamento corre solto, né? E ó lá a Elisa, meu Deus, tal, né? Então, é uma pergunta interessante, porque tudo isso é a falta de misericórdia, né? A gente, às vezes, não divulga, mas dentro de nós, né, até um tribunal, o juiz já decretou uma sentença, e aí vai por aí afora. Então, a pergunta é bem essa mesmo, né? Ninguém faz isso aqui nesse grupo, graças a Deus, né? Porque está todo mundo muito calado, pensando... Tá rindo, Elisa? Essa resposta aí está no início do estudo, né? Perdão, indulgência, a resposta essa aí está no início do estudo, né? Perdão, indulgência, reconciliação, né? Ainda tem aquele ensinamento de Jesus, né? Não julgueis, né? Quando a gente vê algo assim e realmente quer ajudar, é uma coisa. Eu quero ajudar, né? Vejo, né? Mas não me prendo, mas penso bem, pô, fulano, vou procurar ajudá-lo. Mas nem sempre é isso que, infelizmente, acontece. O fato da gente não divulgar, mas o que nós, né? Aqui Jesus fala também, né, sobre o pensamento do adultério, né? Quando vês uma mulher, mesmo que não é, só em pensamento já adulterado, né? Já adulterou, desculpa. Quer dizer, então, nosso pensamento nos entrega, porque o próprio apóstolo Paulo nos fala, somos cercados por uma nuvem de testemunha. Então, o que nós não falamos, nós passamos para diante de outra forma. Olha aí a situação. Mas é uma coisa que nós, eu tenho certeza, que poucos de nós, né, ainda não conseguem, né, mas agora que nós vemos o Evangelho segundo o Espiritismo, está bem explicado aqui, o que é que nós devemos fazer? Quando acontecer, cortar. É aquela velha história do Chico, né? O passarinho pousar na nossa cabeça não tem jeito, vai pousar. Mas deixar de fazer ninho, isso não. Ou seja, o pensamento pode chegar. Né? Mas na hora de chegar, né? Opa, peraí, vou me segurar. Que também é falta de caridade. E nós também emanamos isso em relação àquele que também, né, é a nossa vítima, entre aspas. Também estamos criando, de repente, aí, dentro de uma psicosfera, né, até um inimigo, porque a pessoa encarnada não sente, o espírito sente. Nós estamos estudando isso, né? No livro dos espíritos, né? Uhum. O espírito sente. Né? Aí, de repente, começa aquela antipatia. Pô, mas não falei nada, não fiz nada. Fala, Elisa. Não, começa a antipatia daí, foi isso que eu falei.
Então, realmente, são as perguntas que Kardec deixou para o final muito interessantes, porque tudo está dentro do pacote, né? O ingresso foi pago, está dentro daquele pacote que é o ingresso à misericórdia. É usar de misericórdia. Porque, na pergunta anterior que fala, ninguém sendo perfeito. Nós não podemos aguardar a perfeição de ninguém. E o que é pior, nós não gostamos muito de nos estudar, né? Estamos vendo somente o problema lá. E os problemas de cá? Esse é um dos problemas de cá. Esse julgamento. Mesmo que, entre aspas, secreto. Não é secreto. Tá? Nós somos cercados pela famosa nuvem de testemunhas, que pode até aumentar nessas horas. Então, alguém comenta essa pergunta mais um pouquinho aí? Nós podemos ver a 903 do Livro dos Espíritos, né? Podemos. Corre pouco o homem por estudar os defeitos alheios. Isso. 903. 903. É isso mesmo. Estou no 930. A resposta dessa pergunta responde muita coisa, né? É para ler, Fran? É para ver, vamos lá. Incorre em culpa, 903 do Livro dos Espíritos, tá? Está na parte 3ª, capítulo 12, da perfeição moral. Pergunta 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em culpa, incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. A palavra indulgência aí de novo, né? Uhum. Deve ser indulgente uns com os outros, né? Agora fala ali legal, para tirar proveito, para evitar, ou seja, para realmente chamar a pessoa no particular com muito tato, é difícil. É difícil. Nós não gostamos disso. Né? Para evitá-los em você, não é isso? Não, para evitá-los. Não, para evitá-los é em você, não é na pessoa. Se o fizer para tirar proveito, para evitá-los, tal estudo, você está estudando o defeito para você não ter. Ele será verdade. de grande utilidade. Porque você vai entender que aquilo ali está errado. Agora, não vai chegar junto da pessoa para falar, porque a pessoa provavelmente não vai te entender. Ninguém entende. Isso é um problema sério. E aí, do jeito que ela vai ficar, seria do jeito que ela vai ficar, um pouquinho de falta de caridade da nossa parte, que a gente não está sendo indulgente, não está compreendendo que ela tem aquela falha. Porque não é proibido você olhar o que está acontecendo com a pessoa. Mas se você chegar para aquela pessoa e dizer, é problemático, né? Você precisa ter muito tato, você precisa conhecer muita pessoa, você precisa saber realmente qual é o temperamento dela, como é que ela vai aceitar aquilo ou não. É sério, é uma coisa bastante séria. Você não tem impedido de olhar o defeito, mas precisa ter muito tato para poder conversar. Né? Mas é preciso ser prudente, Roberto, porque às vezes, mesmo a gente conhecendo muito bem a pessoa não gosta de ser tocada nas coisas dela. Assim, ela acha que não tem. E quando você fala que tem, eu acho que vira meio que um peso de consciência. Então, ela fica mordida com a gente, ela fica insatisfeita com a nossa atitude. Tem que ter uma prudência danada. Muito grande, muito grande. Muito sério mesmo. Pode continuar, Fran? Eu fico pensando, alguém chega pensando, vem cá, faz favor. Eu vou morrer de raiva se falar, pizza de sardinha, tu dá um tempo, tu tá comendo demais. Pronto, arrumou um inimigo.
Tá vendo? Posso Então, continuar? vamos pro assunto sério. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornar superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenis, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não veja a trave no seu próprio. Você vê, a resposta é longa, ela nos alerta muito. É aquilo que a gente estava falando antes. É o cuidado de se dirigir à pessoa para falar. Você vê que a resposta é longa. Tem várias advertências. É um assunto muito sério, caramba. Meu Deus. Muito sério mesmo. E o que é interessante falar nessa resposta é para a gente observar se as nossas virtudes são o oposto, tá, dos defeitos que nós estamos observando, não é isso? Exatamente. Aí, é complicado, né? E, geralmente, complicado. porque quando nós vemos defeitos nos outros, geralmente é projeção nossa. É uma Claro. projeção, né? Que nós temos isso em nós e rapidinho descobrimos no outro também. Só que no outro nós não aceitamos. Em nós... O nosso orgulho, a nossa vaidade, não nos deixa admitir que nós temos esse tipo de problema, esse defeito. Então, eu aponto para meu colega ou para quem está do meu lado, mas não vou admitir nunca, por ser orgulhosa, que eu tenho defeito. Ou então que eu faria diferente ou melhor. Uhum. A Lordinha tem razão, a gente está sempre tropeçando em duas coisas, orgulho e vaidade. Né? Está sempre na frente da gente. Sem dúvida. Porque você chega, se você tem um defeito igual ao que você vai se dirigir ao companheiro, ele pode jogar no teu peito, mas você também faz, como é que você vem me advertir? Eu sei que você faz. Eu te conheço, eu tenho certeza que você faz também. Pronto, acabou. Aí você que vai se virar contra ele e não ele contra você, porque você está se dirigindo. Porque a vaidade, o orgulho não deixa a gente aceitar que também tem um defeito. Isso aí está me lembrando de uma sessão de desobsessão, né? Eu não sei qual foi o livro que eu li. O Espírito. O cara começou a falar muito, muito bonito, né? Meus irmão, e o Espírito resolveu seguir ele por uma semana, né? Essa história, só. Né? Resolve seguir ele por uma semana, sem ele saber, né? Aí quando chega na próxima sessão, o Espírito solta os bichos, né? Fala, rapaz, você está me pedindo e tu faz aquilo, você está falando para mim isso, você faz o pior, né? E aí por diante. Então... E também tem um outro assunto para nós espíritas tocar nesse assunto com alguém pelo o livre-arbítrio, né? Caramba, se a pessoa está fazendo, é problema dele, ele pode fazer. Ele pode ter esse defeito, ele pode ter. É o livre-arbítrio dele, poxa. E você vai comunicar alguma coisa, vai falar com ele, pô, mas é problema meu. Eu posso ter isso, posso fazer isso. Então, é muito sério. Isso aí realmente é muito sério. É aquela frasezinha do Chico, né? Quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Fica quietinho, né? Fica quieto. Bom, é isso aí.
Uma resposta agora? Alguém mais quer comentar Mais alguma alguém? coisa? Ia perguntar agora, Consuelo mais está alguém? calada. Dona Lourdes, Consuelo, as duas estão muito caladas. Eu estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Tá ouvindo? Tô Mas ouvindo. ele não tá falando que você tá surda, ele tá falando que você tá calada. Estou ouvindo também. Igual a irmã ouvindo. Pois é. Tem hora que Brincadeira, eu hein, acho que é Consuelo? melhor a gente só ouvir, não falar nada, né? Não, até pela posição, pela pergunta e pela resposta. Eu acho que não se deve falar, apontar o defeito dos outros, porque a pessoa não está preparada para ver seu próprio defeito, né? Macaquinho não vê seu rabo. Não adianta. Né? E quando a gente estamos dispostos a ver, é porque nós estamos dispostos a começar a mudar. Aí sim. Mas enquanto não adianta o outro vir mostrar para você, que você vai dizer, você está louco, eu não sou assim mesmo. Eu fiz isso, mas foi momentaneamente, foi por causa de uma circunstância também. É porque não está disposto a mudar, entendeu? Eu acho que não cabe a nós, como você mesmo fala, Flávio, como é que é esse rebanho não é nosso? Não cabe a gente, né? Às vezes até o próprio filho não escuta o que a gente fala, você vai falar para uma pessoa, pode, mesmo que seja próximo, que seja amigo, eu acho que você pode dar de vez em quando umas beliscadinhas, mas de apontar, eu acho que a gente não está preparado para isso e a pessoa também não está preparada para receber isso. Né? Bom, Engraçado, deixa eu falar rapidinho. Que pode falar. a terapeuta falou assim para mim: você faz uma lista de coisas boas sobre você, qualidades, e uma lista de coisas ruins. Tem 2 qualidades, o resto tem uns 20 ruins. Pô, você conseguiu 2. E você Parabéns. conseguiu fazer a lista das ruins? Você conseguiu fazer a lista das... Consegui. Faltou algumas, mas eu consegui. É Faltam difícil. algumas printas, mais ou menos. Nossa, Né? deu umas 20. Eu não sei se faria. Eu não sei E se eu faria. ela me perguntou assim, mas só isso de qualidade? Eu falei, não tá bom, não. Só 2. É muito ainda, né? E assim, não é nada demais, não. 2 qualidades muito chifrinho. Eu aqui. Ai, coisa horrível. Vamos embora. Pois é, eu estou vendo aqui uma coisa. Hoje eu peguei a Bíblia, estou meio apaixonado por ela. Ah, é? Né? Aí não sei se nós estamos falando sobre isso, tá? E já foi comentado aí, sobre essa questão, acho que até a Consuelo falou agora, né? Na realidade, né, o tempo, né? Cada um no seu tempo. E nós não podemos também tentar adiantar o tempo de outro, porque nós também temos o nosso tempo, tá? O nosso andar, a nossa caminhada. Então, é uma coisa interessante. Eu pensei, isso aqui é abrir na página aqui do Eclesiastes, que é o seguinte: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Eu acho muito bonita essa passagemzinha. Vocês querem ouvir? São só 7 versículos. Ou você quer ler aí eles? Tu tem a Bíblia aí na mão? Você lê quando eu vou ter que procurar. São 8 versículos. Mas você já está com ela aberta, você lê. Eu abri no Provérbios e ao lado do Eclesiastes. Estava olhando uma coisa lá no Provérbios ainda há pouco, agora vim para o Eclesiastes. Eclesiastes, tá? Antigo Testamento, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Tá? Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Versículo 1, vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo que se passa na Terra há o seu tempo. Né? Às vezes a gente acha que aquela pessoa que está cheia, a gente acha de defeitos, né? Mas ela está no tempo dela, ela está no tempo do descobrimento. Ela primeiro tem que se autodescobrir, digamos, aí vamos entrar aí na questão até da persona, da personalidade, para depois sim, das lutas, das quedas, né, das dificuldades, despertar o espírito. Então,
nós estamos nessa aí. Nós estamos aqui hoje já começando o despertar do espírito. É aquela né, sobre a consciência que a Joana de Anjos fala, né? Nós estamos no despertar da consciência. E por isso que nós vemos ainda muito defeito nos outros. E nós estamos começando a sair disso agora. O nosso tempo está se modificando. Porque o nosso tempo, até pouco tempo atrás, eu duvido se é o BBB, por exemplo. Hoje eu acho que, eu não sei se vocês veem, eu não acredito, né? Mas quem quiser ver é livre, não tem nada a ver. Mas a gente vê que são coisas que não tem mais cabimento para a gente ver. Eu estou dando um exemplo, tá? Tem vários. Esse filme Duro de Matar 21, Duro de Matar 18, né? Aquele filme que o cara, para salvar uma vida, mata 350. Nós não estamos mais nesse tempo. Eu acredito que sim, né? Nós já estamos no tempo o quê? Do despertamento. Eu sou espírito. Então, esse primeiro versículo está falando justamente isso, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, nosso tempo está mudando, estamos mudando. Isso é muito bom, essa mudança. Nos faz muito bem. Hoje nós vemos os nossos tropeços já de uma forma diferente. Tá? Já aproveitamos eles, tá? As nossas quedas, aí, nossas dificuldades, nós aproveitamos para o quê? Adquirir experiência e tentar não errar mais. E muitos desses nossos irmãos que estão para trás, eles não estão nessa fase ainda. Eles estão vivendo a vida normal, a vida do mundo, a vida material, a vida da persona, do ego. Estão vivendo o espírito ainda. Não tem ideia. Eu acredito em Deus. O que é acreditar em Deus? Até nós, se formos fazer uma análise profunda do acreditar em Deus, nós vamos ver que a impressão que se dá é que a nossa vida, o que nós hoje fazemos, ainda não dá. Bom, você acredita mesmo em Deus? Tem muita coisa que a gente ainda faz muito errada. E as leis divinas nós conhecemos bastante já. Nós não temos mais desculpa. Mas a gente... Fala. Posso falar? Seu Afrânio? Pode. Eu estou assistindo aquela novela, já assisti há 2000 anos, estou assistindo 50 anos depois, né? Meu Deus, como, eu vou dizer nós, entre aspas, tá? Estou botando eu, na verdade. Estou longe daquela fé daqueles cristãos de mais de 2000 anos atrás. Gente, eu sou Pedro hoje. Eu sou Pedro. É verdade. Eu sou Judas. Estou longe da fé daqueles cristãos. Estou longe, meu Deus. Estou longe. Boa noite, Jorge. Pois eu sou Judas, dona Lourdes. A senhora é Pedro, a senhora está melhor que eu, tá? Estou longe, eu seria Pedro. Nego, não, eu vou para outra religião, não sou cristã. Olha. Jorge, vamos ver se capítulo 10, item 20, né, Elisa? É. Só que eu estou lendo aqui a Bíblia, tá? O Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Continua ou não, gente? De repente, se vocês não gostaram, a gente para e volta para o livro. Calado consente ou não consente, gente? Fala, Ninguém fala nada. Eu não. Deixa o pessoal falar também, né, Frânio? Eu que decido tudo, cara. Pode continuar por mim. Se o senhor puxou esse fio aí, por mim, se o senhor puxou esse fio é porque é importante. Então, por mim, continua. Confio em ti. Ninguém fala nada? Não, vai lá, continua. Vamos lá, vamos continuar, sim. Então, vamos embora lá. Bom, esse foi o versículo 1. Vou repetir. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu acho que quando fala em tempo, a gente deve ouvir tudo. Isso. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É a profundidade do negócio, né? Nós já sabemos o que nós plantamos. Nós já sabemos que algumas vezes nós plantamos abacaxi e não dá para colher rosas, tangerinas,
E nós vamos ter que colher o nosso abacaxi. Tá? Essa questão do tempo é que eu estou vendo sobre a resposta lá dos espíritos sobre essa questão da indulgência. Quando a gente já tem uma visão diferente das coisas, tá? Nós já temos que usar a indulgência justamente por já ter essa capacidade, esse conhecimento, essa capacidade de raciocínio diferente. Porque também a gente já quer que os outros, quando descobrirem os nossos defeitos, também venham agir com indulgência conosco. Exatamente. Exatamente. Só que alguns amigos nossos que ainda estão em nível de conhecimento espiritual bem inferior, né, alguns até conseguem se sobressair, mas muitos também não vão pensar assim. Essa palavra indulgência para eles é uma coisa que eles não conhecem, essa palavra, de uma certa forma. E nós não podemos apontar o dedo para eles como se eles sendo errados, como eles estão errados. Não, eles não têm esse conhecimento que você está falando aí. É. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Ou seja, está mostrando que o tempo tem que ser uma constante mudança. E sempre, veja bem o que ele está usando aqui, opostos. Nós temos que estar olhando os opostos. Uma coisa que já nos foi falada ainda há pouco. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Dá para fechar esse tempo de guerra e o tempo de paz, porque essa guerra é aquela guerra interna nossa. Porque para a gente chegar ao tempo de paz, que é o último tempo que ele nos deixa aqui, há uma necessidade de alcançar essa paz, né? Porque a Dona Lúcia falou sobre o livro 2000 anos e 50 anos depois. Tá? Aqueles cristãos, eles já não estavam mais em guerra. Eles estavam passando por situações terríveis, né? Sendo martirizados, mas estavam em paz. Porque eles já tinham passado pelo tempo de guerra, que é o tempo dessas mudanças, dessa luta interior. Paulo, quem leu o livro Paulo Estevão, Saulo, né? Não é negócio que caiu do camelo, viu Jesus, que fez a transformação dele, não. A transformação dele, lá, Emmanuel é bem claro, que ele ia montado no camelo e pensando que ele a vida inteira tentava encontrar a paz, a felicidade, não conseguia. Cumprir a lei nos seus mínimos detalhes e rigores. E como aqueles cristãos, né, principalmente Estevão, né, guardava tanta paz, tanta tranquilidade, mesmo nas horas mais difíceis, na hora lá do apedrejamento, Estevão, paz, né? Porque são espíritos que já venceram na sua guerra. E essa paz é o nosso objetivo. Aí nós temos que primeiro vencer a nossa guerra e respeitar a guerra dos outros. É mais ou menos o que Kardec está perguntando ali. Que a guerra dos outros, às vezes, está no início ainda da guerra, né? Fala, Consuelo. O Paulo, ele já... Tudo bem, Estevão, não haveria Paulo sem Estevão. Eu li o livro. Mas ele, apesar de tudo, ele já era um espírito de luz, né? Porque essa mudança dele, apesar de... Né, não foi só olhar e ver Jesus, não é isso, mas ele já tinha um conhecimento, ele já devia ter essa iluminação interior que estava precisando só assim de um burilamento, né? de uma lapidação maior um pouco. De um Estevão. E depois percorreu a vida, mas ele percorre com paz, como você falou, né? Porque ele conheceu Jesus, e como falam por aí, aceitou o que era a luz de Jesus. Então, apesar dele ser o que ele era e ter se transformado por Estevão, mas ele também já era um espírito mais iluminado, porque, apesar de tudo, eu acredito que uma encarnação só não podia fazer dele
o que ele se Não. transforma no final, né? Não, veja bem, ele era um cara super inteligente, já tinha um conhecimento fora de série, uma capacidade intelectual fora de série, tanto que Jesus fala para Ananias: este é o vaso escolhido. Tá? Foi dada a ele a oportunidade e ele soube aproveitar, ele mudou na hora certa. Tá? São os dois maiores exemplos de mudança, né? Paulo e Maria de Magdala, né? Ele realmente, né? E o que é mais interessante, assim, que ele não muda o jeito dele de ser, porque ele era um cristão diferente. Ele ainda continuou bem fariseu nos seus atos. Aí a gente vê que a personalidade do espírito é única, né? É o que falam quando o doutor Chico Xavier, uma vez perguntaram ao Chico Xavier: Chico, quando o doutor Bezerra está chegando e o Emmanuel, você sabe quem é quem? Aí o Chico responde: sei, sei. Quando o doutor Bezerra está chegando, os espíritos estão por ali, tudo fica: doutor, meu filho está aí na plateia, ajuda ele. Minha mãe está doentinha lá na casa dela, lá não sei aonde, ajuda ela. E quando o Emmanuel chegar, eu disse que todo mundo perfilava, que nem no quartel, né? Chegou o Emmanuel, todo mundo, né? A personalidade, é interessante isso. Paulo, apesar de ter mudado muito, continuou afoito, digamos assim. E isso foi o que deu força a ele para realmente pregar o cristianismo em cada buraco, cada lugar, que não era mole, né? E sobreviver, né? Picada de E cobra, sobreviver, é pegada, etc. verdade, é. Né? Porque Sobreviver. era muita força mesmo, né? Força que eu falo assim, não é força física, é força do espírito, né? Muito forte, né? Preparado mesmo. É o vaso escolhido. Aí a gente pensa, é um Chico Xavier, com todo o trabalho que ele fez, mas será que ele conseguiria fazer esse tipo de trabalho? Então, a personalidade é diferente do Chico. Tá? Do próprio Estevão. O próprio Estevão era muito pacífico, completamente diferente de Saulo, né? Mas é isso aí, né? Cada um no seu tempo. Beleza? Vamos lá? Vamos. Então, a pergunta é: será repreensível notar-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito, sem proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros, aquilo que a gente leu no Livro dos Espíritos, né? Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Esse negócio de moralista é uma palavra que eu não ouço há algum tempo, me lembrou aqui, né? Os falsos moralistas. Foi bem a pergunta 903 que o Sr. Roberto falou mesmo. Veja bem, o que eles falam aqui é uma coisa: quando o mal existe, todos nós vamos ver mesmo, não tem jeito. Agora, como nós vamos lidar com isso, é o que é a importância do nosso caso aqui, que a palavra indulgência está na frente aqui, né? Qual é o proveito que nós vamos tirar disso, né? Qual é o proveito? Mas a gente vê assim, um mal que está prejudicando todo um grupo. Tá?
Eu acho que é a obrigação de quem está vendo chegar lá de uma forma, amigo, olha só, tá, não tá, isso não está legal, saber levar, né? Levar com tato, né? Agora, também não pode deixar passar. O mal ele tem que ser realmente. Agora, está vendo acontecer, né? E pode tirar um proveitinho disso? Deixa para Aí lá, é diferente. né? É É diferente. diferente. Tá? Então, o mal sempre é o mal. Mas nós temos que saber lidar também com eles, que é a grande importância disso aí. Não questão, né, digamos aqui, para nós, digamos que é isso aí. A nossa relação com o mal. Essas perguntinhas vêm para isso, para a gente. Ok? Quem comenta alguma coisa? Jorge chegou calado? Está calado? Só sacudiu a cabeça. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Acho que não. Então, beleza. Vamos acabar o capítulo 10, né? Então vamos lá. Item 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Caramba. Eu dei o exemplo em cima da resposta de baixo, né? É isso? É o que, cara, vamos responder aqui. Se a pessoa está somente se prejudicando, sem prejudicar ninguém, com uma coisa rara de acontecer, às vezes não vale a pena a gente se intrometer nisso aí. Mas é o que eu falei ainda há pouco, se está atrapalhando todo um grupo, aí já é diferente. Aí realmente nós temos a obrigação de nos meter. E isso vale em tudo em nossa vida. Tá? Um dia desse nós falamos do negócio do voto para Consuelo, né? Do voto, que não é bom o voto nulo, não é bom a abstenção, não é bom o voto em branco, que é isso aí. Quando a pessoa, né, que eu também já fiz isso algumas vezes lá para trás, é, negamos algum direito nosso, e se o caso lá está mal, nós estamos contribuindo para o mal. Em vez de a gente estar combatendo o mal, nós estamos contribuindo. Isso em vários casos mesmo, assim, várias outras coisas no nosso dia a dia, em nossas vidas. Certo, gente? Fale alguma coisa, por favor. Está todo mundo mudo hoje. Está todo mundo mudo. Eu gostaria de falar agora. E aqui ele está Fala, colocando no texto aqui é o seguinte, por exemplo, vamos pegar o mestre, ele sempre, lá quando ele estava sendo julgado, ele calou-se. Mas quando ele estava ativo, né, ele falava e mostrava a verdade. Mas ele nunca se dirigia lá, assim, falando mal de terceiro, de fulano e beltrano. Ele ainda deixou claro assim, sepulcro caiado, branco por fora, podre por dentro. Ficar claro para a gente quem é. Ponto é letra para quem mais ou menos já começa a gerenciar aí o entendimento da letra. E agora, se tratando hoje, a maioria, que a verdade é essa, se é um problema assim muito próximo, particular, a gente começa a dedilhar, falar mal do companheiro de jornada. Aí tá, mas aqui no texto ele está falando, cala-te, é melhor você ficar calado e não fala que é a teu benefício. Mas se é algo, por exemplo, o momento que a gente está vivendo atual é para deixar uma verdade aberta, aí que se fale, mas fale com uma certa educação, uma certa discrição. O Divaldo Franco, ele mesmo disse que no Brasil, né, o Brasil sairia arranhado com esse problema que está acontecendo atualmente. E, portanto, quem raciocina vai entender quem é que está arranhando quem. Aí é de cada um.
Você falou uma coisa interessante, Jorge, a palavra verdade. Porque aí você falou uma coisa muito interessante mesmo. Porque nós não somos donos da verdade e a gente tem que tomar muito cuidado quando assim vê uma coisa em relação a ir lá contar a verdade. O Marco Aurélio tem um exemplo interessante sobre isso. Não sei se você já ouviu falar. E tem um casal assim muito, né, muito assim, que se dão muito bem e tal, mas o cara dá uma escapada e ele, de repente, conforme ele fala, ele estava lá na Teixeira de Castro, viu um lugar suspeito, ali em Bom Sucesso, um amigo dele entrar com uma loura Beelzebub, conforme ele fala, né? E daqui a pouco chega a esposa desse amigo e fala, pô, tu viu fulano aí? Essa questão da verdade, né? Que às vezes também tem isso. Ele viu uma coisa, um mal. Mas e aí, como é que ele vai agir? Aí ele pensa. Ele pensou, disse que pensou, né? Puxa vida, o casal se dá bem, tem filhos. Se eu falar o que eu vi, logicamente acabou o casamento. Aí, às vezes, em certos casos, a verdade tem que ser realmente omitida. Aí depois, sim, foi em cima da pessoa e falou, ó, cara, tua mulher tá, papapá, e o cara realmente se consertou, né? É outra questão disso aí, né? Se desvendar o mal de outro é a pergunta. Se desvende ou tirar a venda, né? Mostre o mal de outros. Às vezes também, infelizmente, para não prejudicar um grupo, a gente também tem que passar por essa prova, mas isso não é bem conforme ele fez, chamou a pessoa e, né? Ó, meu amigo, olha a sua responsabilidade, olha o que está fazendo da tua vida e de outros da tua família. A palavra verdade aí vem encaixar nisso aí também. É uma questão delicada, conforme a resposta vai falar aqui. Né? Tem que saber. A palavra do início nossa, né? Foi tato, ter tato para essas pequenas questões. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí? Roberto? Não, o comentário que nós fizemos na 20, ele se encaixa direitinho também na 21. Todos os detalhes, né? Exatamente. Todos os detalhes. Essa verdade que você falou agora, é preciso saber se realmente eu vou me dirigir à pessoa, alertá-la, mas eu preciso saber consciente, porque de repente o cara nem sabe, não, mas a minha consciência é que vai me dizer se essa verdade eu posso chegar para o cara e revelar para ele que, né, que a esposa dele é uma questão consciencial, muito consciencial. Ele pode não saber da minha vida, das minhas passagens, mas eu sei, eu tenho certeza porque eu também fiz igual. E eu não, né, conscientemente, eu não tenho o direito de chamá-lo a atenção. Eu não tenho esse direito. É aquilo que Chico, quando você não. Que Emmanuel diz para Chico: Chico, quando você não tiver uma palavra que ao seguir, procure não abrir a boca. Porque. Calado. Calado. Você está ferindo a sua própria consciência e você pode se abater de alguma forma muito seriamente pelo que você fez. Também tem isso, tá? Se você é um cara consciencioso, você pode se abalar muito de ter falado com o camarada quando você fez a mesma coisa. A tua consciência vai te chamar a atenção, vai te advertir que você não agiu certo. E aí vem uma depressão, vem uma situação bastante constrangedora para quem foi tomar atitude. Né? É verdade. Caramba. Esqueci de botar um negocinho no telefone. Bom, gente, e aí? Mais alguém comenta? Nós não somos os donos da verdade, devemos tomar muito cuidado com isso. Apesar de querermos trabalhar, estar com ela sempre, mas há muitas coisas que envolvem, às vezes, né, o fato. Então, a gente tem que realmente
apesar de querer a verdade, tomar muito cuidado para que essa verdade não se torne uma faca. Né? Uma faca de 2 gumes. Beleza? Sim, vamos lá. Então, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pensar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Porque ele fala que, segundo as circunstâncias, e no final, Bola, deve-se pesar a soma de vantagens e dos inconvenientes. E as palavras mal colocadas, muitas vezes, né, nós sabemos pela história da humanidade quantas guerras já causaram. Então, não sejamos nós mais o motivo de escândalo, não é isso que Jesus tanto fala? O escândalo é necessário, mas aí daquele que o provoca. É pensar muito antes de tomar certas atitudes. E com a pergunta 19, né? Não sendo perfeitos, nós, como nós não somos perfeitos, não podemos exigir muito de ninguém mesmo. Bom, acabamos o capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos. Será que nós nos tornamos mais misericordiosos? Todo mundo ri quando eu pergunto. Não, está todo mundo calado que eu estou rindo. Não, mas é interessante, gente. A gente, no dia a dia, tem certas dificuldades. Na hora da cabeça quente, mas quando a cabeça esfria um pouquinho, a gente lembra dos estudos. Daí, pelo menos, tem acontecido isso comigo. Peraí, eu que falei isso lá, olha o que, é que eu estou fazendo aqui. É interessante como esses pequenos detalhes, né, ajudam realmente a gente, né, se modificar um pouco. Ou ir tentando, né, que ninguém consegue de uma vez só. É difícil. Na hora da cabeça quente, tudo é difícil. Mas É esfriou a aquilo que eu cabeça. falei, é a consciência, é a consciência. É. E você fazer essa autoanálise, você pode cravar a faca no teu próprio peito. Se você for fazer a autoanálise, você está arriscado a cravar a faca no teu próprio peito. Pô, eu falei, eu estudei, eu li e estou fazendo isso. Aí vem aquele sentido assim de destruição. Você se sente aniquilado, você se sente destruído por uma verdade que te chamou a atenção, né? Verdade. Bom, vamos partir para o próximo capítulo? Por mim, sim. Esse também também. Esse aí também tem. É. Esse aí também vai calar fundo dentro de cada um de nós, né? Sim. Vamos lá então, né? Vamos lá. Mas nós não podemos fugir dele. É. Vamos estudá-lo. Nós vamos para o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: amar o próximo como a si mesmo. Nesse capítulo nós vamos falar do mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. E vamos ter as instruções dos Espíritos, que é sobre a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade. Caridade para com os criminosos, e deve-se expor a vida por um malfeitor. Capítulo bom, né?
E aí? A gente deve se expor a vida por um benfeitor, nós ainda vamos ficar em dúvida, né? É. Nossa, Ainda vamos caridade ficar em para dúvida. com os criminosos sempre dá discussão, tá? Sempre dá discussão. Não vai dar muito tempo de ler, mas vamos ler pelo menos esse primeiro aqui, versículo, o item 1. Tá. Vamos lá. O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Bom, isso é uma passagem no Evangelho que, olha lá, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, é uma coisa interessante. Desculpa. Que eles ficavam o tempo todo procurando uma brecha para pegar Jesus. O tempo todo. Os fariseus tinham um problema. Um problema que algumas partes das escrituras que eles tanto estudavam, eles não conseguiam explicar, interpretar. E os saduceus se aproveitavam dessas brechas também que eles deixavam. E o que aconteceu antes disso aqui foi que eles estavam com aquela questão daquela viúva negra, né? Que matou 7 irmãos, e a lei do levirato obrigava o irmão mais velho sempre a casar com ela, né? E quando acaba de matar os 7 irmãos, que ela matou o primeiro, quer dizer, morreu o primeiro, ela casa com o segundo, morre o segundo, casa até o 7º. E quando a pergunta dos saduceus era essa, que eles eram materialistas, não acreditavam em vida espiritual, e os fariseus acreditavam. E a pergunta era essa, sempre, a pegadinha era essa. Bom, se a mulher matou todos os irmãos, depois ela morre também, com quem ela ficará lá no plano espiritual? Era uma pergunta meio salpicada, que eles não tinham como responder. E Jesus dá a resposta, né? O que nós ouvimos o padre falar aqui, né? O casamento, até a morte os separa. Chegando lá, não tem mais esse vínculo que tinha aqui. Acabou. Realmente, a morte do corpo acaba com esse vínculo. Pode continuar assim, por querer, né? Por questão realmente de gostar, de amar, né? Ou amizade, sim, mas não é obrigado. O compromisso acaba aqui no planeta. E aí, em vez de eles agradecer a Jesus, pô, legal, né? Vocês nos tirou de um dilema, de uma coisa que nós não sabíamos interpretar, nós vamos lá arrumar, né, um modo de tentar Jesus para que Jesus erre alguma coisa. E de acordo com o livro das leis, o Antigo Testamento, né, os 5 primeiros livros, a Torá que eles falam, havia, né, são 10 mandamentos, mas havia um que eles consideravam o maior. Eles queriam justamente que Jesus, de alguma forma ou de outra, aquela mania que Jesus tinha de considerar todo mundo irmão, todo mundo igual, etc., caísse no erro. E vem essa pergunta aí, né? Qual o maior mandamento? O mandamento, todo mundo sabe qual é. Que é o primeiro mandamento. É esse aí. Está falando sobre a questão do amor. Amar a Deus, seu Senhor, todo o coração, toda a tua alma e todo o teu espírito. Ou seja, sabedoria. Todas as formas. Mas Jesus coloca um segundo,
Mas por que Jesus coloca esse segundo mandamento? Porque esse segundo mandamento também está lá na Torá. Está lá, se não me engano, no livro do Deuteronômio. Está lá. E o próximo como a ti mesmo. Veja bem, Jesus não criou essa história, não. Já estava lá. Isso o judeu, o fariseu, o judeu, não. Quem era o próximo do judeu? Até hoje, é somente quem é judeu. Desculpa. Eles não aceitam mais ninguém. E Jesus quis, justamente com isso, abrir a mente deles. O próximo desculpe. Somos todos filhos de Deus. Então, todo aquele que estiver ao nosso lado, ou mesmo longe de nós, é o nosso próximo. Desculpe aí, mas... Então, já estava escrito lá. Eles não viam assim. E nós, como é que nós vemos o próximo? Quem é o nosso próximo? Desculpe, gente, está na crise. Quem é o nosso próximo? É a nossa pergunta. Seu Roberto. Seu Afrânio, assim, eu quero comentar isso daí, sua pergunta, e fazer uma outra pergunta. Eu considero o meu próximo qualquer ser vivente. Se for um gato, ele é meu próximo, se estiver perto de mim. Se for um cão, ele é meu próximo naquele momento, é um ser vivente. Se for um outro ser humano, ele é meu próximo naquele momento. Eu não sei se isso se enquadraria só para o humano, o animal humano. Eu considero qualquer vivente é o meu próximo naquele momento. Naquele específico momento, é o meu próximo. E esse próximo está sempre mudando, né? Lógico, está sempre mudando. Nós não temos o mesmo. Exatamente. O próximo é todo aquele que representa Deus. Não é isso? Da criação divina, entendo assim. Qualquer um que representa Deus, que é a criação divina. É isso? A diferenciação que às vezes nós colocamos, é quando fala sobre o homem que será criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? Porque o homem, como está num estágio mais adiantado que os outros irmãos, que também são irmãos, tudo bem, concordo plenamente com a senhora, mas nesse julgamento deles aqui, está sempre se considerando o ser humano mesmo. Já tem um raciocínio mais avançado, tem condições de compreender isso. Tá? Digamos que os animais ainda não têm essa condição. Por mais adiantado que eles estejam, eles ainda não têm um raciocínio lógico, não têm um pensamento contínuo, etc. E o homem tem. E o homem, justamente por ter isso, não há desculpa para ele. Tem que haver a compreensão que o próximo é todo aquele que é filho de Deus. Mas até nisso, eu acho que naquela época os judeus não consideravam muito... quem não era judeu, filho de Deus, né? Havia muita confusão daquela época lá, né? Isso. Eu não achei que não estava procurando no Levítico aqui, nem no Deuteronômio, não achei essa questão, mas está aqui, achei, gente, achei. Levítico, não é Deuteronômio. Capítulo 19, Levítico, o livro, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então, Jesus está mostrando aos judeus e a nós, tá? Que isso é uma história antiga. Então, a pergunta, semana que vem a gente volta a esse assunto, continua. E depois só falo só para acabar. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas, quer dizer, todo o Antigo Testamento se acham contidos nisso aí. Quem cumprir isso não precisa nem, pode jogar isso aqui fora. Já é espírito superior, não precisa mais disso. Agora eu quero uma outra pergunta para o senhor. O senhor falou que qual deles mesmo que não acreditava em que na vida futura era os saduceus ou os fariseus? Os saduceus não acreditavam. Os saduceus eram materialistas, tá? Eles só pensavam em din-din, tá?
eram materialistas. Os Desculpa aí, fariseus vou ter que não, sair. era misto, hein? Boa noite. Vou ter que sair. Boa noite. Ah, tá ok, Boa Jair. noite. Boa noite. Valeu aí a presença, tá? Bom, tá na nossa hora também, né? Isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu vou parar a gravação, tá?